Fala pessoal, eu sou Juliano Passini e essa é a Alma da Copa. Muito tem se falado sobre as vitórias do Japão, sobre todos os resultados que o Japão está conquistando, e eu resolvi contar para vocês aí no Brasil, claro, meus aprendizados aqui no Japão. Eu tô até de kimono aqui, tem que estar caráter para falar sobre a cultura e sobre as vitórias do Japão. E eu trouxe algumas coisas aqui para a gente refletir sobre. Primeira coisa é o Japão ainda ser considerado como Tier 2, né, como a gente fala no rugby, um time de segunda camada, já é quase uma vergonha. Aliás, eles estão pela primeira vez na história, Japão sétimo do mundo, na frente de Argentina, de França, na frente da Escócia, que ganharam, na frente de Fiji. O Japão está na frente de grandes times, sétimo do mundo, que aliás os oito times melhores do mundo são os 8 das quartas de final que vão jogar agora. E claro, o Japão se classifica em primeiro do grupo com 4 vitórias, quem diria? E na minha opinião, eu tenho certeza, na verdade, que no rugby não existe zebra. Não existe zebra. Quando um time ganha, é porque ele merece, porque ele ganha esse resultado em campo, não tem zebra. Não tem um time ficar na defesa e fazer um ponto aí, um try de contra-ataque e segurar o jogo, isso não existe no rugby. Vamos pegar o Japão, por exemplo. Japão e África do Sul, Japão e Irlanda, né? Japão e África do Sul em 2015, Japão e Irlanda na primeira rodada da Copa, Japão e Escócia ganhando e se classificando pela primeira vez, ou seja, não é zebra, concorda? Você concorda? São grandes jogos que o Japão mereceu ganhar todos esses jogos. E Japão e Escócia, por exemplo, esse último jogo do Japão, há 15 anos atrás, em 2004, foram 100 pontos para a Escócia. É isso aí, 100-8 para a Escócia. E hoje, Japão ganhando, se classificando, como eu falei, e a seleção japonesa liderando entre os líderes em vários rankings, em várias estatísticas dessa Copa do Mundo de Rugby de 2019. O Tamura, por exemplo, o abertura, é o jogador, entre todos os jogadores dessa Copa, que tem mais pontos feitos e mais penais acertados. O Matsushima é o try man com 5 tries da Copa. E aí tem 2 jogadores entre os 5 com mais corridas, e também na defesa o Japão está entre os líderes. Tem 2 jogadores entre os 5 com mais tackles, e sem falar que vários deles têm os melhores percentuais de aproveitamento dos tackles. Aí você vai perguntar, tá bom, Juliana, mas como eles conseguiram chegar nesses resultados? Eu vou trazer para você 3 pontos, sendo que o primeiro deles é tradição e planejamento. Tradição e planejamento, porque tem muita gente aí perguntando, pô, mas Japão não tem tradição, tá conseguindo esses resultados? Não, Japão tem tradição sim, eles estão na Copa, em todas as Copas, jogaram todas as Copas do Mundo desde 87. O campeonato local é muito forte, são jogadores internacionais, é um campeonato de um nível bem alto. As pessoas na rua conhecem e entendem o rugby. É impressionante como você está na rua, está assistindo um jogo num pub, por exemplo, num bar. As pessoas conhecem, todo mundo fala e conhece as regras, então isso é muito importante. O rugby vem da base, crianças, escolas jogando, indo, treinando, ou seja, é desde criancinha mesmo que começa no país inteiro, muitas crianças. E por último, planejamento. Esses resultados que a gente está vendo 2015 agora se classificando, 2015 nos classificaram e pela primeira vez na história uma seleção que ganha 3 jogos na fase de grupo não classificou por pouco em 2015, pela primeira vez agora no Japão. Esses resultados é um trabalho de 12 anos, ou seja, é planejamento aliado a essa tradição. O segundo ponto é disciplina. Toda essa energia, toda essa pressão que os japoneses estão colocando dentro de campo é resultado, claro, de um trabalho muito bem feito fora de campo. O Simon Jones, que é o atual preparador físico do Japão, ele é um neozelandês e, claro, o método é segredo, né? Isso aí eu não consegui descobrir pra gente, o método que ele usa de treino é segredo, mas os jogadores têm falado que é um método ainda mais duro do que eles eram submetidos em 2015 com o Eddie Jones. E aí o que eu percebo aqui pela cultura e pelo que eu tenho visto, os jogadores só conseguem aturar um treino que vai aí, pelo que eu estava
vendo aí, lendo das notícias e conversando com algumas pessoas, os jogadores aturam um treino que começa desde o raiar do sol e vai até o fim do dia, até quando vai escurecer, e os jogadores só conseguem isso porque essa disciplina vem desde criança. Aqui no Japão, as crianças, quando escolhem um esporte, por exemplo, são 360 dias de treino. Treino o ano inteiro, e andando aqui na rua eu passei na frente de um clube de rugby, já tem lá uma molecada, uma garotada fazendo ferro, treinando, ou seja, é um trabalho desde criancinha para a hora que chega na seleção adulta, na seleção principal, eles conseguem sim aturar um treinamento, e aí vai da disciplina da mente de exigir o seu corpo e acreditar. E é claro, né, que quando o treinamento é bem feito, quando você tem esse sacrifício, se leva até o limite, a hora que chega em campo fica mais fácil, né? Vem aquele merecimento, aquela coisa que você olha do lado e fala assim, a gente merece porque a gente ralou. E é isso que a gente está vendo em campo por parte dos japoneses. E o terceiro elemento é a educação. Eu tenho visto muito disso, que a educação é primordial, e eu sempre falo isso, né? Tudo que eu falo, né? Os valores de disciplina, educação é um deles. E o exemplo disso é o Fukuoka, né? Que é o jogador aí que até comentei dele no caminho para o Japão. É um jogador que está sendo exemplo porque ele é rápido, ele é habilidoso, ele é muito inteligente dentro de campo. E aí, não sei se você lembra que eu falei isso no caminho para o Japão, ele vai se aposentar o ano que vem, depois da Olimpíada de 2020, porque ele vai seguir a carreira de médico. Ou seja, a educação é sempre importante para todo mundo, em todos os níveis. Ou seja, os 3 aprendizados que eu levo para o Brasil é, primeiro, calma porque leva tempo, é um trabalho de longo prazo. O segundo é a disciplina, dia a dia. Você aí que está assistindo, disciplina dia a dia, cada dia se testando mais e tornando você a pessoa melhor do que é hoje. E terceiro, educação sempre, porque melhores pessoas fazem melhores jogadores de rugby, e melhores jogadores de rugby são com certeza melhores pessoas. Deixe seu comentário, fala para mim o que você achou desses aprendizados que eu estou trazendo aqui direto do Japão, e vamos juntos sempre até a final. Valeu!